Sou Marcelo Preis Ferreira, arquiteto de software e fundador da Sistemas Web, profissional da área de tecnologia há mais de 17 anos. Nesse vídeo, quero apresentar o programa Arquiteto Java Avançado e explicar por que ele foi criado, para quem ele foi desenvolvido e como que a POC arquitetural utilizada ao longo da formação ajuda a conectar conceitos, decisões arquiteturais e implementações práticas de um ambiente real. Então, se você já trabalha com Java e busca evoluir para uma visão mais ampla de arquitetura, esse vídeo é para você. Então, depois de alguns anos trabalhando com Java, muitos desenvolvedores percebem que existe uma diferença entre construir funcionalidades e projetar sistemas. Eu também passei por isso, então durante muito tempo meu foco foi desenvolver soluções, implementar funcionalidades e resolver problemas do dia a dia. Mas conforme os sistemas cresciam, comecei a perceber que os desafios mais complexos não estavam apenas no código, eles estavam nas decisões sobre escalabilidade, integração, observabilidade, segurança, operação e evolução. Então, foi exatamente essa busca por entender o todo que me fez gostar de arquitetura, porque percebi que os maiores problemas dos sistemas raramente estão em uma classe ou em um método específico. Normalmente eles estão na forma como o sistema foi pensado. Então, a maioria dos profissionais aprende frameworks, aprende bibliotecas, aprende ferramentas, e tudo isso é importante. Mas chega um momento da carreira em que conhecer tecnologias deixa de ser o suficiente, porque os desafios passam a ser outros, como integrar sistemas, como escalar aplicações, como monitorar ambientes, como reduzir riscos e como tomar decisões que continuarão fazendo sentido daqui a alguns anos. Então foi esse momento que eu percebi algo interessante. Que os profissionais mais valorizados não eram necessariamente aqueles que conheciam mais frameworks, aqueles que conseguem tomar decisões profissionais capazes de analisar o cenário. Então, antecipar problemas, avaliar riscos e entender impactos. E ajudar equipes a construírem soluções que continuassem funcionando anos depois. Foi aí que percebi que a arquitetura não é só diagrama. A arquitetura é sobre decisões, mas existe um problema. Então, a maior parte do mercado ensina tecnologia isolada. Um curso de Spring, um curso de Docker, um curso de mensageria, um curso de banco de dados. Mas os sistemas reais não funcionam de forma isolada. E foi justamente essa lacuna que me motivou a construir esse programa. Então, mas eu não queria criar apenas mais um curso. Eu queria construir algo que permitisse visualizar a arquitetura funcionando na prática. E por isso que o programa acompanha uma POC. A arquitetura é completa. Essa é uma aplicação executável composta por front-end, API Gateway, microserviços, observabilidade, rastreamento distribuído, banco de dados, Docker, pipeline e integração contínua. Então, ao longo da formação, você vai acompanhar não apenas conceitos, mas também essas decisões aparecem em um sistema real, em execução. Porque a arquitetura não acontece nos slides. Então, a arquitetura acontece quando todas as peças precisam funcionar junto. Então, você pode executar, pode estudar, evoluir essa arquitetura enquanto avança na formação. E isso permite você entender não apenas como utilizar determinadas tecnologias, mas principalmente
por que elas determinadas foram usadas, tomar essas decisões. Então a gente vai dar uma olhada num diagrama da POC em si. Então aqui nós temos o Docker Engine executando, então imaginando nosso ambiente em execução, todo dockerizado. Nós temos o nosso front-end, onde os usuários chegam e montam as suas requisições, chegam na Paygate, o Eureka resolve o DNS, aqui os nossos microserviços de Spring, orquestradores e microserviços. O Elastic Stack aqui, com o Firebit, o Logstash, o Kibana e o Elasticsearch. O Postgre integrando os microserviços que tem em banco de dados. O Zipkin para fazer a nossa análise aqui, conversando um pouco aqui com o Rabbit. A mensageria aqui é só na parte de logs, então integração entre sistemas. E essas configurações centralizadas, vendo o Docker Engine funcionar aqui. Então, e aqui na parte de sistemas de suporte, a gente vai ter a ideia do GitHub, não vai aprender GitHub, vai ver as esteiras do GitHub Actions, do Jenkins, então vai ter esses códigos prontos, vai explicar dessas decisões, vocês vão evoluir e trabalhar em cima disso. Então, o SonarQube, análise de projetos de qualidade de código, o Nexus para guardar os nossos artefatos e o Redmine para gerenciar nossas tarefas, mas é num nível mais como mostrar como que as coisas estão evoluindo e funcionando. Então é esse que é o CNOC. Então dentro disso a gente tem o próprio Redmine operando aqui, o nosso SonarQube analisando código, uma esteira do Jenkins aqui rodando um projeto do componente como um erro. Aqui nós temos o Nexus Sonar aqui guardando os nossos artefatos produzidos. Aqui é o meu GitHub, então Marcelo PF. Se quiserem acessar lá e dar uma olhada no programa, tem umas coisas a mais aqui embaixo, então tem a parte aqui de umas Docker aqui publicada para ver mais detalhes sobre o curso. Aqui tem os repositórios que vão ser entregues, eles estão de forma privada. Aqui tem uma esteira do GitHub Actions que acabou de fazer uma entrega, tipo assim, adicionando token JWT Sonar. E aqui nós temos o próprio front-end funcionando e operando, né? Então pode ver que está funcionando, é tão rápido que parece que quase nem está executando. Aqui nós temos os Zipkins analisando os requests, como é que chegou, o tempo que demorou. E faz parte também da observabilidade o nosso Kibana aqui. Então aqui está fazendo análise de logs, aqui tem uns logs mais elaborados já, porque aqui já é produção, aqui então é a produção da sistemas web aqui que está operando e vendo como é que funciona. Então esse é o cenário da POC que a gente tem. Então o programa Arquiteto Java Avançado ele foi criado para profissionais que já dominam Java e desejam evoluir para uma visão mais ampla e estratégica. E ao longo da formação, você vai encontrar mais de 50 horas de aula, de conteúdo, mais de 400 aulas, 12 capítulos, então está dividido em 12 capítulos para ficar mais organizado. Uma POC arquitetural completa, como a gente viu, vai o código-fonte, então os laboratórios, então aqui a gente pode dar uma olhada rapidinho no laboratório. Então aqui tem o front-end e um micro componente de serviços, o Sysview. Nós temos o front-end com a Paygate, do Name Service e os outros micro componentes aqui também, são 9 microserviços e mais. Então, esses códigos a gente não vai ensinar como programar, a gente vai ensinar as estratégias e porquê, e está aqui disponível para vocês evoluírem e aprofundar mais algumas coisas assim em si, porque programar, a maioria então dos cursos online já fazem isso. Então, essa é a ideia. Então, esses laboratórios, essas atualizações futuras, vêm ali e vão estar disponíveis aí para vocês. Então, mas o principal diferencial não está na quantidade de conteúdo, está na forma como ele é apresentado. Então, você não verá apenas teoria, também não verá apenas código. Cada conceito é apresentado, conectado a uma implementação real e dentro da arquitetura. Então, o objetivo do desenvolvedor é olhar e entender e ver a capacidade de analisar cenários e entender esses impactos aí no seu dia a dia. Avaliar alternativas, avaliar impactos,
Então, o conceito apresentado é conectar uma arquitetura real e implementar isso na prática. Então, o objetivo é desenvolver a capacidade de analisar os cenários. E porque, no final da carreira, o que diferencia um desenvolvedor de um arquiteto não é a quantidade de ferramentas que ele conhece, é a capacidade de ele tomar decisões que impactam sistemas, equipes, produtos e negócio. Então, essa é exatamente a capacidade que procurei desenvolver ao longo dessa formação. Então, você provavelmente já sabe construir funcionalidades. A questão é, você está preparado para tomar decisões que impactam a evolução de um sistema inteiro? Se você já domina Java e desenvolve e deseja evoluir para atuar mais estrategicamente, então participando de decisões arquiteturais, tomando decisões que impactam a construção e evolução de sistemas, esse programa foi feito e desenvolvido para você. Então, seja bem-vindo ao programa Arquiteto Java Avançado. Espero encontrar você dentro da formação e até breve.